O classicismo na Europa é um movimento cultural e artístico que emergiu durante o Renascimento, aproximadamente entre os séculos XV e XVI, e se estendeu até o início do século XVII. Esse movimento buscou reviver os princípios estéticos e filosóficos da antiguidade clássica, particularmente os ideais gregos romanos de harmonia, proporção, equilíbrio e racionalidade. O Renascimento foi um período de intenso florescimento cultural e intelectual, que começou na Itália, cobrindo os anos de em torno 1300 a 1600, mas principalmente nos anos de 1500. Esse período é caracterizado pelo ressurgimento do interesse pelo conhecimento e pelas artes da antiguidade clássica. Os intelectuais do Renascimento, conhecidos como humanistas, buscavam recuperar os textos antigos e aplicá-los ao próprio tempo, promovendo uma renovação nas artes, ciências, literatura e filosofia. A pavimentação do caminho em rumo ao classicismo. Idade Média. Embora a Idade Média seja frequentemente vista como uma era de estagnação cultural, houve períodos importantes de renovação intelectual que pavimentaram o caminho para o Renascimento. O Renascimento carolíngeno, durante o reinado de Carlos Magno no século IX, promoveu a educação e a preservação dos textos clássicos. Já o Renascimento do século XII viu o surgimento das primeiras universidades europeias, Bolonha, Paris e Oxford, e a tradução de obras científicas e filosóficas do árabe e grego para o latim. Invenção da imprensa. A invenção da impressão de escritos por Johannes Gutenberg em 1440 revolucionou a disseminação do conhecimento, permitindo que os textos clássicos contemporâneos se espalhassem rapidamente pela Europa. Era das grandes navegações. Exploradores como Cristóvão Colombo, que invadiu a América do Norte em 1492, Pedro Álvares Cabral, que invadiu o Brasil logo depois, Vasco da Gama e Fernando de Magalhães, que invadiram diversas outras terras ao redor do globo, trouxeram novas influências culturais e comerciais, ampliando os horizontes europeus. Avanços científicos. Figuras como Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler começaram a desafiar as concepções medievais do universo, fundamentando o método científico. Reforma Protestante. Iniciada por Martinho Lutero em 1517, a Reforma Protestante resultou na divisão da Igreja Cristã Ocidental entre o catolicismo romano e as novas denominações protestantes. A reforma foi motivada por diversos fatores, incluindo a corrupção dentro da Igreja Católica, a venda de indulgências e a crescente demanda por uma relação mais pessoal e direta com Deus. A literatura classicista é marcada pela busca da perfeição formal, clareza e equilíbrio, refletindo os valores da antiguidade clássica. Os escritores desse período se inspiravam nos grandes autores gregos e romanos, como Homero, Virgílio, Ovídio e Horácio, adotando suas técnicas e temas. A razão e a ordem prevalecem sobre as emoções, e a harmonia entre forma e conteúdo é altamente valorizada. Os textos são caracterizados pela simplicidade, pela elegância e pelo uso da mitologia como fonte de inspiração. Além disso, os temas universais como o heroísmo, a virtude, a honra e o amor são tratados de maneira idealizada e simbólica. Vamos falar dos principais autores e obras. Entre os maiores da literatura classicista está Luís de Camões, cujo épico Os Lusíadas, publicado em 1572, celebra as conquistas marítimas de Portugal e a grandiosidade do espírito humano. A obra é uma épica clássica que combina a realidade histórica de seu tempo com os mitos e a glorificação histórica. Outro autor significativo é Torquato Tasso, cuja obra Jerusalém Libertada, publicada em 1581, narra os eventos das cruzadas com um toque épico e uma profunda sensibilidade religiosa e moral. Tasso combina dilemas éticos e espirituais, criando uma narrativa complexa. Representante do classicismo francês, Pierre de Ronsard foi um dos principais poetas da Pléiade, um grupo de poetas que buscava reviver a grandeza da literatura antiga através de uma poesia sofisticada e erudita. Suas obras exploravam temas como o amor e a natureza, utilizando uma linguagem rica e estilisticamente refinada. Na Inglaterra, Edmund Spenser é um dos poetas mais prominentes do período, conhecido por sua obra The Faerie Queene, uma extensa alegoria que celebra as virtudes da cavalaria e explora temas mitológicos e morais. Dentre as características da literatura clássica, temos perfeição formal, onde os escritores classicistas buscavam uma estrutura formal impecável em suas obras, com versos bem medidos e um estilo claro e conciso. Equilíbrio e harmonia. Valorizavam a proporção e o equilíbrio em suas narrativas e poesias, refletindo a crença na ordem e na racionalidade. Universalidade dos temas. Os temas abordados eram universais e atemporais, como o amor, a virtude, a honra e o heroísmo. Inspiração mitológica.
A mitologia grego-romana era uma fonte constante de inspiração com os deuses e heróis clássicos, frequentemente aparecendo nas obras. Arte. Na arte, o classicismo busca a representação idealizada da beleza humana e da natureza, refletindo a crença na perfeição e na harmonia. Os artistas dessa época empregam técnicas avançadas de perspectiva para criar ilusões de profundidade e realismo em suas obras. A simetria é frequentemente utilizada para transmitir a sensação de ordem e estabilidade. A arte classicista é também caracterizada pelo uso de temas mitológicos e históricos, onde personagens são representados de maneira idealizada. Também é importante mencionar que foi durante a era classicista que grandes tradições teatrais e a ópera se popularizaram, voltando com a antiga arte que foi muito escassa durante a Idade Média. Michelangelo, um dos artistas mais icônicos do classicismo, conhecido por suas esculturas impressionantes como Davi e pela grandiosa pintura do teto da Capela Sistina no Vaticano. Suas obras exemplificam a busca pela perfeição anatômica e a expressão de emoções profundas através da forma humana. Rafael, conhecido por suas Madonas e pela Escola de Atenas, uma pintura que representa os grandes filósofos da Grécia Antiga em um ambiente idealizado, Rafael é admirado por sua capacidade de criar composições equilibradas e graciosas. Leonardo da Vinci, um verdadeiro gênio do Renascimento, além de inúmeras invenções, também faz importantes contribuições à arte com obras como A Última Ceia e Mona Lisa. Suas pinturas são conhecidas pela perfeição técnica e pela profundidade psicológica dos retratos. Arquitetura. Na transição entre a Idade Média tardia e o classicismo, a arquitetura gótica, com suas estruturas civis simples e castelos militares, evoluiu para estilos mais complexos e refinados. O gótico flamejante, caracterizado pelas múltiplas nervuras das abóbadas e detalhes finos e delicados feitos com pedra, foi um estilo de transição significativo. Exemplos marcantes incluem a fachada oeste da Catedral de Rouen e as fachadas da Sainte-Chapelle de Vincennes. A transição para o classicismo foi a partir dos meados do século XV e XVI. O estilo gótico perdeu gradualmente seu domínio na Europa e nem foi muito comum na Itália. Filippo Brunelleschi, inspirado nas antigas ruínas romanas, projetou a cúpula da Catedral de Florença, um dos primeiros marcos da Renascença. Em outros países, o classicismo se espalhou com a ajuda de reis e nobres que trouxeram artistas e artesãos italianos para trabalhar em seus palácios e castelos. No entanto, novos edifícios góticos, especialmente igrejas, continuaram a ser construídos, principalmente em Paris. Exemplos desse período incluem Saint-Méry e Saint-Germain-l'Auxerrois, ambos em 1520. Os primeiros sinais do classicismo nas igrejas parisienses só apareceram lá para 1540, em Saint-Germain e Saint-Protais. A maior igreja nova foi Saint-Eustache, uma das maiores de Paris. Tornou-se um híbrido gótico-renascentista à medida que elementos de decoração renascentista, incluindo sistemas de ordens clássicas de coluna, foram adicionados ao desenho. O estilo gótico passou a ser descrito então como ultrapassado, feio e até bárbaro. O termo gótico foi usado pela primeira vez como uma descrição pejorativa por Giorgio Vasari. No século XVII, Molière também zombou do estilo gótico, descrevendo como monstruosidades odiosas de uma época ignorante e repugnante. Alguns exemplos clássicos vão do Palácio do Louvre, em 1546, onde François Ier começou a construir o primeiro exemplo do classicismo francês. O pátio quadrado do palácio foi projetado por Pierre Lescot. François Ier também introduziu o estilo renascentista no castelo de Chambord, empregando Leonardo da Vinci para fazer uma escadaria, em 1516. Em Portugal, tivemos um estilo bem marcante, que foi o estilo manuelino, que marcou a transição para o Renascimento. Alguns exemplos incluem o Mosteiro de Batalha, o Mosteiro de Jerônimos e a Torre de Belém. O estilo isabelino e o mudéjar se destacaram na Espanha, com grandes exemplos como a Catedral de Toledo e a Catedral de Sevilha. Durante muitos anos, a arquitetura classicista se deu por um grupo de influências de toda a Europa, uma mistura de elementos e estilos que se interligavam, retomando os elementos e princípios da arquitetura grego e romana, como colunas dóricas, jônicas e coríntias, e a utilização rigorosa da simetria, criando estruturas que fossem ao mesmo tempo funcionais e esteticamente agradáveis, refletindo a crença na ordem e na racionalidade, formando assim uma época de experienciação e descobertas que se interligavam com a colonização e o estilo colonial das grandes navegações que nos leva para o Brasil. O impacto classicista no Brasil se manifestou nos movimentos literários do século XVII e XVIII e tinham suas características muito semelhantes a tudo que descrevemos no movimento classicista, como proporção e simetria, que é evidente na arquitetura com influências diretas do estilo europeu,
a idealização de forma humana, que na arte refletindo racionalismo e equilíbrio, e o pastoralismo e temas religiosos e mitológicos, que na literatura evidencia a inspiração clássica e a busca por temas universais.